Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estou aqui para gravar um vídeo falando um pouco da minha história do luto para a dança. Desde já quero pedir desculpa porque eu estou com a garganta um pouquinho ruim, né? Desde ontem estou com a garganta um pouco doendo, mas mesmo assim eu quis vir aqui estar fazendo este vídeo e contar para vocês um pouquinho da minha história, né? Meu nome é Fabiana Santiago, tô aqui no meu canal Dia a Dia com a Palavra e desde já venho pedir, né? Se inscreva neste canal, deixe um like, venha junto comigo aqui somar, falar um pouco, compartilhar da Palavra de Deus. Bom, neste vídeo aqui eu escolhi falar um pouquinho de como eu saí do luto para dançar para o Senhor, para adorar o Senhor através da dança. Bom, no ano de 2020, aquele ano a qual nós estávamos passando por um período tão difícil, de tanta dor, de separações, e eu não imaginava, né, que apesar do medo, né, tinha muito medo de perder os meus pais por conta da Covid, e eu lembro que nós entramos, né, ali, naquele processo difícil de separação, eu que sempre estava presente, né, na família, com os meus pais, e nos vemos cada um na sua casa, e começamos ali uma grande luta, uma grande batalha. E no dia 19 de junho, o Senhor levou meu pai. Bom, eu tinha um relacionamento com meu pai, muito, assim, a gente era muito junto, sabe? E eu tinha um amor, né? Eu tenho um amor muito grande, né, pelo meu pai. E todos sempre falavam, nossa, meu Deus, quando, né, o seu João, o nome dele, né, João Roberto, quando o seu João partir, né, não sei o que vai ser da Fabiana. Meu esposo até falava, meu Deus, amor, o dia que seu pai, né, que Deus levar o seu pai, eu vou ter que dar uns comprimidos aí para você ficar calma, né, eu vou ter que até induzir você ao coma, né. E quando nós entramos ali na pandemia, meu pai, ele não morreu de Covid, né, ele começou com umas dores, e eu fui ver o que era, né, junto com a minha irmã me falou, o pai tá com umas dores, né, vamos ver o que é. Bom, cheguei lá, ele estava realmente com muita dor, mas como ele sempre estava resfriado, sempre estava, né, com gripado, a gente pensou que era uma dor por conta, né, de estar resfriado mesmo. E aí a gente deu algumas medicações para ele e tudo, e passou a noite e ele não melhorou. No outro dia minha irmã me ligou, falou, Fá, o pai continua, não tá bem, vamos levar ao médico. A gente tinha muita resistência para levar ao médico porque nós estávamos no meio de uma pandemia. Então, o que era que a gente ouvia dizer? Gente, só vai para o hospital se for assim um caso muito, né, sério. E a gente ficava ali pensando, né? Eu conheci algumas pessoas que trabalhavam em hospitais, e eu ligava e falava, como que tá aí? Olha, só Covid, né? E a gente não sabia o que fazer. Enfim, achamos melhor, as dores foram piorando, a mobilidade dele também, então achamos melhor levarmos, né? E levamos em Mogi, no hospital em Mogi, e chegou lá, né? Fez os exames que ele precisava fazer, e nós pensávamos que ia trazer ele para casa. E aí a médica falou, não, é melhor internar. Internamos, né, com o diagnóstico de os rins não estar funcionando direito. Aí ficou lá, tudo, a gente passou alguns dias, eu e a minha irmã intercalando, né, que somos só nós duas de filhas, a minha mãe já é de idade, não poderia ficar, então nós ficamos, eu e minha irmã intercalando, né, uma passava a noite, a outra, uma ficava de dia, fomos intercalando. Enfim, ele teve alta, levamos para casa, né, falei, que bom que teve alta, né, achamos que estava tudo bem. Mas ele voltou ainda com as dores no joelho, né? O joelho estava muito inchado, precisava de um
médico especialista, né? Então levamos um reumatologista que ele saiu com essa guia, né? Achamos um especialista, levamos ele no outro dia e a gente não esperava, enquanto ele estava ali aguardando, né, para ser passar pela consulta, né, com o reumatologista chegou, mas enquanto ele estava passando ali, ele faleceu, veio a falecer. E aí, gente, começa uma história bem, assim, difícil, porque ele faleceu dentro de um posto de saúde. Eu não sei, eu e minha irmã, nós não sabemos se as pessoas ali sabiam que ele tinha falecido, mas colocou ele dentro do carro com a gente, pediu pra gente procurar um hospital. Só que no meio, assim, antes de sair, a minha irmã falou, meu pai não tá bem. Enfim, a gente correu, né, para um hospital mais próximo, e aí chegando lá, o médico falou que ele já tinha chegado, né, realmente ele já estava morto, e ali começou. Assim deu início o meu processo de luto. Então, naquele momento, né, que eu fiquei sabendo que meu pai havia falecido, o Senhor havia levado, nesse momento, gente, eu aprendi, eu entendi que por mais que você seja um cristão maduro, no momento que você se depara com a morte, parece que arrancam um pedaço, sabe, de você, arrancam, não sei, não tem como a gente mensurar isso, a dor é muito grande. E nesse processo de luta eu entrei em depressão e eu não queria viver, na verdade. Eu me mantinha um pouco mais forte por conta da minha mãe, né, por causa da minha irmã também, porque sou a irmã mais velha, né, sou a filha mais velha, então a gente toma aquela responsabilidade. Então na frente delas eu tava ali, né, firme, mas quando eu estava sozinha, eu não tinha forças para lutar contra a dor do luto, contra a depressão. Eu lembro que eu acordava e eu falava, eu não queria levantar da cama, mas eu precisava levantar da cama. Eu não queria ver o sol, porque o sol para mim representava alegria, representava vida, né? E naquele momento eu não queria viver, a última coisa que eu queria era viver. E foi muito difícil, mas nesse processo eu nunca deixei de dobrar os meus joelhos e orar. Tinha dias que eu não tinha forças, eu não tinha palavra, eu não tinha nada. Eu apenas dobrava o joelho e chorava, e chorava, e chorava. Tinha dias que eu me jogava no chão, só havia gemido, só havia dor, só havia, sabe, desespero. Mas eu sabia que mesmo eu sem ter uma palavra, mesmo sem eu saber como orar, eu sabia que Deus estava comigo. Muitos questionamentos, por que Deus? Por que, né, surgem. Mas nesses momentos de oração, nesses momentos de intimidade com Deus, começou a nascer uma nova esperança dentro de mim. Eu não desisti de clamar, eu não desisti de lutar, mesmo sem forças. E eu me lembro que o Senhor, mesmo naquela dor, o Senhor me dava louvores. O Senhor me dava louvores que falavam de alegria, que falavam de esperanças, né? E eu ficava como, né? Naquele momento eu não estava vivendo aquilo, mas eu não entendia que não era para aquele momento, era para um momento que Deus estava preparando. E começou então a minha luta contra a depressão. E um dia eu falei, nós estávamos numa pandemia, gente, não tinha igreja aberta, não tinha, os cultos eram online, você não podia receber ninguém em casa, foi um momento difícil mesmo. E eu lembro que uma vez uma amiga minha falou, olha, tá tendo um culto nessas igrejas pequenas, né, que a gente fala nas igrejinhas das irmãs de coque, né, e eu falei, eu quero ir, e eu fui, e ali começou o meu processo de cura.
Eu lembro que ali eu comecei de pouquinho, eu falava, Deus, né? Eu caminhava ali até a igreja, aquela expectativa, o primeiro culto, Deus já começou, sabe, a trabalhar dentro de mim. E eu fui encontrando forças. E no meio de tudo isso, o Espírito Santo sempre ministrava no meu coração, né? Um louvor, uma dança. E aí eu comecei, gente, quando eu dobrava os meus joelhos para orar, eu começava a me levantar no meio da oração, eu começava a ministrar dança. E eu nunca, assim, fiquei... Tipo, a minha irmã me chamava, né? Que a minha irmã sempre fez parte, né? Da dança, da igreja. E a minha irmã, né? Falava pra mim, eu falava, ai, não, né? Não é pra mim isso. Mesmo porque, né? Na igreja onde eu congregava antes, né? Eu, assim, não tinha, né, a dança junto com o louvor. Tinha a dança, mas era coreografia, né? Que as pessoas montavam, né, para estar louvando ao Senhor através da dança. E aí também começou o meu processo também, que eu mudei de igreja, né? Depois da morte do meu pai, eu fui congregar numa igreja que meu pai congregava, né? Ele sempre, quando ele estava vivo, ele sempre quis que eu congregasse lá com ele. E não era o tempo de Deus, né? Deus tem tempo para todas as coisas. Quando ele faleceu, eu tive que mudar de casa, para mudar para perto da minha mãe. E aí, consequentemente, eu mudei de lugar também, assim, né? De igreja, que eu fui congregar junto com a minha irmã, né? Nós oramos, eu e meu esposo, nós oramos muito, e Deus, né, nos colocou ali. E lá, sim, tinha um ministério de dança mais assim para adoração mesmo, né, espontânea, né? E aí eu fiquei ali nessa igreja, mas eu falei, não quero participar, não quero. Minha irmã me chamando, olha, ela, né, já fez dança, né, porque na minha juventude, né, eu fiz, né, jazz, eu fiz balé, né, e a minha irmã chamando, eu não quero. Até que o Espírito Santo começou a ministrar na minha vida, começou, sabe, me tirar ali, né, nos meus momentos de oração, eu me via já louvando e adorando ao Senhor. E aí eu me rendi à dança, né, à adoração através da dança. E cada vez que eu ministrava, eu sentia que o Senhor ia me curando. O Senhor ia me curando, foram processos de cura. E todas as vezes que eu estava ali na frente para adorar o Senhor através da dança, o meu único sentimento era: obrigado, Senhor. Obrigado por ter me tirado do luto, da depressão, da dor, e ter me trago aqui para adorar o Senhor através do louvor, através da adoração. Então isso foi cada vez mais forte dentro de mim. E até hoje, quando, né, eu vou ministrar, o maior desejo do meu coração é agradecer ao Senhor por ter me tirado do luto, aonde eu achava que não havia mais esperança, aonde não havia... Eu não enxergava o futuro, eu não enxergava um futuro para mim. E o Senhor, Ele me trouxe para este lugar. E mais do que isso, hoje eu consigo ver que Deus, Ele me chamou do luto para a dança, para adorá-lo. E Ele me chamou, Ele me tirou de um lugar onde eu conheci um Deus que, apesar de saber que Ele era Pai, mas a dependência dEle veio depois que Ele levou o meu Pai terrestre. E eu teria, né? E eu tenho que ter essa dependência de um Pai celestial. Então hoje o meu relacionamento com Deus, ele aumentou. Por quê? Porque Ele não é só o meu Deus, mas Ele é o meu Pai. Ele é o que cuida de mim. E o Senhor, através de tudo isso, Ele veio me falando, né, que eu não era órfã, porque o sentimento que eu tive foi de que eu fiquei órfã. Mas não, que Ele era um Pai que me cuidava, que Ele cuida de mim. Então, assim, essa minha trajetória, eu poderia ficar o dia inteiro aqui falando para vocês, que foram momentos tão especiais, momentos tão lindos,
de intimidade somente minha com o Senhor, momentos de que o Senhor, através da dança, falando comigo, o Senhor cuidando de mim, o Senhor tratando do meu emocional, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo aquilo que somente Ele pode trazer. Então eu não sei o que você está passando, eu não sei se você também está passando por um luto, se você também passou por um luto e ainda hoje você não consegue entender. Saiba, Deus tem propósito em tudo, até mesmo na dor. E hoje eu consigo ver que a dor que eu tive quando o Senhor levou meu pai, Deus teve propósito nela, porque hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente. Hoje eu sou uma pessoa totalmente... o meu nível, como fazer com o Senhor, ele aumentou. Deus me levou para um outro nível de intimidade, de dependência, de graça. Hoje eu tenho uma liberdade com Deus que eu não tinha antigamente, sabe? De depender dele, de dobrar o meu joelho e falar: não, Senhor, eu só dependo de ti, só dependo do Senhor. Né? Então, assim, é algo tremendo. E a dança veio trazer o quê? A gratidão. Hoje eu adoro o Senhor através da dança simplesmente por gratidão. Pelo Senhor ter me tirado do poço mais profundo que eu cheguei da dor. E ter trago novamente alegria no meu coração. Hoje eu tenho alegria em ver o sol. Hoje eu tenho alegria de ver cada detalhe da minha vida. Deus, assim, hoje eu consigo olhar para uma flor, eu consigo ver cada detalhe da vida, sabe, da alegria. E eu queria compartilhar isso com vocês, deixar isso para o coração de vocês. E eu vou estar trazendo outros vídeos também falando um pouco, né? Muito pouco tempo aqui que a gente tem para poder falar de tudo. E o que eu quero passar para vocês, contar um pouquinho, é que tudo aquilo que nós passamos aqui nessa terra, Deus tem propósito, desde que você esteja na presença dele. Porque mesmo passando pelo luto, eu não saí dos pés da cruz, mesmo sem entender, mesmo com a dor, mesmo com a vontade de, sabe, de chutar mesmo o pau da barraca, eu não saí dos pés da cruz. Havia orações que vinham do gemido do meu coração, mas eu não deixei de buscar esse Deus vivo e poderoso. Amém? Então, o próximo vídeo eu vou estar falando também, complementando, falando que depois, né, da dor, do luto, eu fui diagnosticada com uma doença, ela não tem cura, que é a fibromialgia. E apesar de ser uma doença tão cruel, gente, que é cruel, mas foi uma doença que também me tirou da zona de conforto e me fez ver a vida de uma outra forma, através da beleza e da graça, daquilo que a gente não consegue, muitas das vezes, agradecer. Você vai aprender a agradecer, tá bom? Espero que Deus esteja falando ao teu coração. E lembre-se, o que eu quero deixar para você, mesmo que você não tenha força, dobre o seu joelho, chora, que haverá cura. O Senhor é aquele, Ele mesmo fez a ferida, Ele mesmo fez e Ele curará. Amém? Deus é aquele que cura qualquer dor. Beijo no coração.